Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido e eu estou gravando já o primeiro vídeo da série O Cenário Político, sobre o cenário político brasileiro e também do mundo. Nesse primeiro vídeo eu vou tratar o assunto o que é política, para que serve a política, qual o sentido da política. Me acompanhe em todas as séries que você vai aprender uma série de coisas importantes no que se trata sobre a política. Você vai ter uma outra versão bem diferente do que comumente, por exemplo, na sociedade, as pessoas veem assim, de uma certa forma, desprezando a política e aquele sentido verdadeiro da política vem cada vez mais se perdendo, no decorrer da história. Pois muito bem, para isso eu preciso assim de um apoio seu, que você se inscreva no canal, que você dê seu joinha, que você compartilhe, que assim o trabalho ele vai tendo assim um engrandecimento maior e também vai tendo um sentido melhor, principalmente para a rede social. Pois muito bem, a palavra política ela tem a sua origem na Grécia Antiga. Ela vem de uma palavra grega chamada polis, que é cidade-estado, que é a formação das cidades-estados gregas, de modo especial do período clássico da Grécia Antiga do século IV antes de Cristo. Então, a partir dessa palavra da polis, a chamada polis grega, é que originou a palavra política. A política, assim, na sua origem, ela tem um sentido muito interessante, muito legal, muito bom, né? O problema é que no decorrer dos tempos, ela foi perdendo, totalmente esse sentido. Eu vou começar com Aristóteles, da Grécia Antiga. Estou aqui com o livro do Aristóteles e indico que vocês leiam o livro de Aristóteles, A Política. O Aristóteles ele vai dar uma definição muito interessante, assim, para o sentido da política, por exemplo, para a comunidade, para a vivência em sociedade, para a vivência em conjunto, em comum, como a maioria das pessoas, da nossa sociedade, das cidades, nós vivemos juntos, Então, tem um primeiro sentido aqui que é interessante. Só o fato de nós estarmos juntos, de nós termos uma convivência com pessoas, em qualquer lugar que seja na família, que seja na comunidade, que seja na cidade, nas vilas, nos bairros e assim por diante, só o fato de nós termos essa convivência, já temos aí a presença da política, tá? Dessa polis, no sentido aristotélico. O Aristóteles ele coloca uma coisa também, muito, a meu ver, assim, muito interessante, que ele vai dizer assim que o homem, que o ser humano, todos nós, somos animais políticos, Nós somos animais políticos. O sentido que ele quis dizer assim que nós somos animais políticos é o sentido de que, por natureza, nós seres humanos, nós nascemos para poder viver juntos, para poder se constituir em comunidades, se constituir em grupos de pessoas, tá? E é bem por isso que a gente percebe muito claramente na sociedade nossa o quanto que as pessoas, de uma certa forma, elas procuram umas e as outras. Mesmo aquele assim mais individualista que você imaginar, que pensa de forma muito individualista, mas você pode perceber que num determinado momento ele se associa com outras pessoas. Você tem essa busca, de amizades e tudo mais, tanto para o bem quanto para o mal também, Mas de uma certa forma as pessoas estão buscando, buscando estar junto, parece que tem uma necessidade intrínseca do ser humano de poder procurar as pessoas, conversar, poder se relacionar e assim por diante.
Então, é interessante que esses procedimentos todos faz parte da política dentro do sentido aristotélico. Então, aqui nós já temos assim um dado muito interessante que é assim. Muita gente, às vezes, tem assim aquela aversão, ou porque foi passado muito essa aversão mesmo, né? Nas mídias, foi passado na própria sociedade, ela foi passando essa aversão à política devido, por exemplo, à questão da corrupção, né? Ou qualquer outro tipo de situação negativa que a população tem visto em relação aos nossos políticos. Só que existe um grande erro nessa questão, há uma grande confusão nisso tudo, né? Por quê? A gente precisa entender que essas pessoas, ou até quem pratica corrupção, ou quem faz assim qualquer coisa negativa dentro do campo da política, não significa que a política se resume a ele, que ele é o representante do todo da política. Isso não é verdade. Nós temos que sempre estar colocando que, por exemplo, essas pessoas, elas estão fugindo, né? Elas estão saindo fora dentro desse campo, desse tipo de entendimento, por exemplo, do verdadeiro entendimento do que é a política, porque a política não é isso, tá? Isso aí é uma espécie de corromper a própria política, né? Porque esse tipo de corrompimento, né, da política existe. O próprio Aristóteles também, ele fala a esse respeito. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é também um livro, eu não estou com ele aqui, mas que é aquele livro Política para não ser idiota, que o Mário Sérgio Cortella publicou. Esse livro, ele é excelente, porque o Mário Sérgio Cortella, ele vai mostrar o quanto que a política na sua origem, desde lá da Grécia Antiga, ela tinha assim, um sentido, um significado maravilhoso, muito bom, e que no decorrer da história ela foi perdendo esse sentido, ela foi inclusive invertendo os valores da própria política, né? Porque o Cortella ele vai dizer o seguinte, que a palavra política, né, a política, o seu sentido lá na Grécia Antiga, qual que era? Era assim, de que o cidadão, de que todas as pessoas, elas, de uma certa forma, as suas preocupações, né, era com a comunidade. Havia uma preocupação, né, no sentido do bem, né, porque a questão do bem, por exemplo, é muito falado na Grécia Antiga, né, o bem do cidadão, o bem da cidade, né, a vivência do bem e tudo mais. Essa preocupação não era apenas voltada para o indivíduo, para si mesmo, mas ela era voltada para a comunidade. Então, nesse sentido, o que acontecia? As pessoas com essa preocupação, elas então, tudo que elas iam discutir em relação aos problemas da cidade, os problemas da sua comunidade, elas se preocupavam em resolver aqueles problemas, não apenas para si mesmo, mas para a comunidade como um todo. Então isso aqui nós temos um sentido da política maravilhoso, muito interessante. O inverso disso era o idiota, que a palavra idiota vem de idiotez, né, também da Grécia Antiga, que quem é o idiota? O idiota é aquela pessoa que se preocupa apenas consigo mesmo, apenas com o seu umbigo, né? Não está nem aí com as preocupações, com os problemas, por exemplo, que a comunidade vem enfrentando, porque ele se volta apenas para si mesmo. Ele pensa, inclusive, que tudo que tem que ser feito na sociedade, né, até mesmo de um governante, de um prefeito, né, ou dos políticos em si, ele acha que tem que ser feito para ele, apenas para ele, que tem que resolver o problema dele. Ele não está preocupado com o todo, não está preocupado com a sociedade. Esse é o idiota, né? E quando eu falei assim da inversão de valores, porque no decorrer dos tempos, igual hoje, tem muita gente que julga que idiota é quem é político, né? A coisa inverteu completamente, né? Sendo que a origem da palavra, na sua origem, é totalmente inverso. Então, minha gente, eu quero chamar a atenção
para uma situação também muito interessante, que é assim. A gente tem que entender que quando a gente fala em política, política não é assim algo que pertence apenas aos políticos administrativos, os políticos, os prefeitos, os governadores, os deputados, os senadores e assim por diante. A política, ela pertence a todos nós, a mim, a você, entendeu? Todos nós fazemos parte do mundo da política. E tanto é que quando eu expliquei para você do sentido aristotélico, só o fato de nós estarmos juntos, né, convivendo com pessoas, nós estamos praticando a política. A política, ela está presente na nossa vida, ela está presente no nosso dia a dia, tá? Então nós temos que entender muito bem isso, que a gente trazendo isso, esse tipo de entendimento, a gente vai passar também a entender assim, que as ações dos políticos, agora que eu estou falando dos políticos administrativos, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, elas precisam estar assim, elas precisam fazer parte também das nossas preocupações. Então, quando tem uma audiência pública, vamos lá fazer presente nessa audiência pública. Quando tem qualquer debate que vai acontecer numa Câmara de Vereadores, vamos lá junto, vamos apresentar propostas, vamos cobrar. A cobrança que muita gente não faz. O pessoal reclama demais, mas não cobra, né? Fazer cobrança, cobrança mesmo, chegar até o político cobrar, mandar recado para o político. E prestar muita atenção nas ações que são feitas. Prestar muita atenção, hoje em dia tem a questão da verdade, né? Existe a informação verdadeira e existe a desinformação, que eu costumo chamar que essa desinformação é a pós-verdade. Prestar muita atenção, fake news, que acaba assim confundindo a nossa cabeça e nos levando por um mau caminho dentro desse campo do entendimento de política. Muito obrigado por hoje, eu continuo uma próxima vez. Eu vou fazer uma série, vou ver se eu faço em torno de 4 a 5 vídeos, mais ou menos, tratando sobre o cenário político e cada vez pegando um ponto, tá? Um assunto para falar sobre política. Obrigado e até a próxima vez.